Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Sê conosco, capacita a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Até aqui. Veja, irmãos, lembrando, nós estamos fazendo um estudo devocional em Provérbios. Nós estamos buscando aplicações práticas. Lembrando que o livro de Provérbios não é uma regra fixa. Ele é um livro de princípios que, em geral, quando obedecidos, eles trazem bênçãos sobre a nossa vida. É muito importante eu compreender que, em geral, as verdades que são praticadas em Provérbios, elas funcionam. E funcionam muito bem. Amém? E esse versículo 3 e 4 de Provérbios nos traz uma verdade muito interessante. Ele fala do quê? De você ser benigno. De você ter na sua vida benignidade e fidelidade a Deus. Isso vai resultar do quê? Na graça de Deus e uma vida com entendimento. Todas as vezes que eu busco o Senhor, que eu busco as suas verdades, que eu busco os seus princípios, aquilo se traduz numa sabedoria prática. Aquilo se traduz em algo que me protege. Entendeu? E Deus usa a nossa fidelidade a Ele. A Bíblia fala que Ele é galardoador, Ele é premiador daqueles que o buscam. Então, assim, todas as vezes que eu buscar a fidelidade do Senhor, eu vou ter benefício. Todas as vezes que eu buscar a obediência à sua palavra, eu vou ter benefício. E o contrário também é verdadeiro. Todas as vezes que eu me aparto, eu vou ter consequências. Agora, o que eu tenho que compreender? Existe uma série de fatores que interferem. Vou dar um exemplo. Se Deus fosse tratar conosco com dureza, todas as vezes que nós desobedecemos, não ia ter ninguém nessa sala aqui. Então Deus sabe como lidar, Deus sabe como corrigir, Deus sabe como apertar, Deus sabe como nos sustentar. Agora, o meu papel é ter um coração fiel, é ter um coração que busca. Curiosamente, o escritor bíblico fala que quem me capacita é Deus. Mas, curiosamente, o mesmo escritor bíblico nos desafia a isso. Então, assim, é uma coisa curiosa, é literatura hebraica. A Bíblia fala que Deus vai te capacitar. Mas a Bíblia também fala, olha, faça, corra atrás. Entendeu? Da mesma maneira, a Bíblia fala, quem nos salvou? Deus. Mas a mesma Bíblia fala que foi Ele que nos salvou, ela fala, creia. De todo o teu entendimento. Nossa, pastor, qual é a verdade? Os dois. São os dois lados de uma mesma moeda. Entendeu como é que funciona? Então, sempre que eu trato com uma orientação na Bíblia, me mandando fazer algo, meu papel é fazer. E assim que eu conseguir fazer, que eu entendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me capacitou. Entenderam como funciona? Toda a honra, toda a glória a Deus. Por exemplo, você quer ser um marido melhor. A Bíblia manda você ser um marido melhor. Assim que você consegue, você fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me capacitou.
É assim que funciona. Essa é o que eu costumo dizer, a matemática bíblica. A Bíblia manda fazer, eu faço. Mas eu só consigo fazer se Deus me capacitar. Porque se Ele me entregar o meu próprio desejo, eu só faço porrada. Eu só faço besteira. Se Deus me entregar o meu coração egoísta, eu só vou fazer me afastar dele. Um exemplo claro é a segurança e salvação. Se nós fôssemos depender de nós mesmos para estar seguro na fé, a gente dava um jeito de perder. Mas glória a Deus que é Ele que capacita e Ele que nos conduz. Agora, a mesma Bíblia fala, persevera, busca, faça. Então sempre tem esse entendimento. Quando a Bíblia manda eu fazer algo, é meu papel fazer. Quando eu consigo fazer, é para a honra e glória de Deus, que foi através do poder dele. Amém? Vamos lá, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que acontece, irmãos? O mundo é um paraíso de gênios. Quando você pega as mídias sociais, todo mundo sabe tudo. Na verdade, às vezes eu olho, o único burro que tem no mundo sou eu. Porque o resto sabe tudo. Não sei se você já teve a sensação, tipo, nossa, o único cara burro sou eu. Porque todo mundo sabe tudo. O mundo é o paraíso de gênios. O que provérbio está falando? Olha, não firma a tua sabedoria no teu conhecimento próprio. Firma o teu conhecimento, a tua sabedoria na sabedoria e conhecimento de Deus. Porque se você fizer isso, o próprio Deus vai endireitar as tuas veredas. O que é vereda? É caminho. Por que tem gente sofrendo? Porque se afastou dos altos caminhos do Senhor. E ao se afastar dos altos caminhos de sabedoria do Senhor, a consequência veio. Todas as vezes, veja, um dos aspectos, quando Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Um dos aspectos dessa verdade é o seguinte: todas as vezes em que a minha vontade for contrária à vontade do Senhor manifestada na palavra, eu abro mão da minha vontade e sigo a vontade de Deus. Por exemplo, com quem que eu vou casar? Com quem eu vou casar? Eu escolho. Mas tem que ser uma pessoa de Deus, porque Deus fala que eu tenho que me casar com alguém que é cristão. Agora, o mais legal disso é que a gente sabe que um Deus soberano já providenciou, lá na eternidade passada, quem é o meu cônjuge. Quem colocou o seu cônjuge na sua vida foi Deus. Se tudo que Deus faz é bom, isso quer dizer que o seu cônjuge, de uma maneira que até você às vezes nem reconhece, é bênção na sua vida. Entendeu como é que funciona? Então assim, abra a mão da sua vontade. Siga a vontade de Deus. Ele vai endireitar a sua vida. Por que tem gente com problema financeiro? Porque não segue, por exemplo, da Bíblia. O que eu vou falar agora não tem um versículo. Mas o princípio do que eu vou falar é bíblico. Por exemplo, meus gastos. Primeiro eu gasto com a minha necessidade, com aquilo que é necessário. Depois, sobrou um dinheirinho. Eu vou orar a Deus para gastar com aquilo que é útil. Por exemplo, eu preciso ter um sapato. É necessário. Agora, se o sapato for acolchoado, ele é útil. Nem sempre eu vou ter um sapato acolchoado. E aí vem o supérfluo. É
um sapato acolchoado, lindo. Quer ser bem-sucedido financeiramente? Primeiro o que é necessário, depois o que é útil, depois o que é supérfluo. O que o mundo aí fora te ensina? Você trabalha, você é dono do seu dinheiro, gasta com aquilo que você quer. Só que a hora que você fica endividado, ninguém vem pagar suas contas. Por exemplo, o que o mundo fala? Gaste tudo que você tem, e o que você não tem, você até financia. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o seguinte: está sobrando um dinheirinho? Guarda 20%. Princípio de José. Porque quando vier a vaca magra, você vai ter uma reserva. Entendeu? Aí o Senhor endireita as suas veredas, os seus caminhos. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Irmãos, as verdades de Deus na palavra são proteção. Simples assim. Aqui são figuras, saúde para os ossos e medula. A Bíblia está usando uma figura, é a parte viva dos teus ossos. Entendeu? Mas o que o versículo quer dizer é o seguinte: a sabedoria de Deus é proteção, conserva os dentes. Amém? Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui, olha que interessante. Fidelidade nas contribuições. Aqui são dias do Antigo Testamento. São dias da lei de Moisés. O dízimo é obrigatório aqui nessa época. Hoje o dízimo não é mais obrigatório. Mas o Novo Testamento ensina contribuições de bom grado, constantes e proporcionais, as quais eu posso usar, inclusive, o princípio do dízimo. Mas não como lei. Se eu não der 10%, o capetão vem. Não. O Novo Testamento não trabalha assim. O Novo Testamento fala o seguinte: Deus te dá a semente. Você pega parte dessa semente e planta no reino. Que ele vai te dar mais semente. Simples assim. Ah, para mim ficar rico? Não é isso que o versículo está dizendo. Para mim ter carro zero? Não é isso que o versículo está dizendo. Promessas de conforto no Novo Testamento. Tendo que comer, tendo que vestir. Isso dá graças. Quantas roupas você tem no teu guarda-roupa? Quantos dias seguidos você consegue sair com uma roupa diferente sem repetir a roupa? Acho que o Senhor é bem fiel, né? Amém? Vamos lá, versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Irmãos, o benefício da disciplina de Deus. Essa disciplina tem dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto da igreja local. Existem as orientações do Novo Testamento para a disciplina na igreja local. Não vou falar disso, os irmãos já conhecem. Teu irmão pecar contra ti, vai conversar você e ele. Se ele se arrepender, ganhou o irmão. Se não se arrepender, leva 2 testemunhas. Se arrepender, está tudo em ordem. Se não arrepender, leva o caso para a igreja. Não arrependeu, o irmão é afastado da comunhão, fica de banco. Não arrependeu, o irmão é desligado da igreja. Isso aí todo mundo já sabe.
Agora eu quero falar do outro aspecto. Quando Deus disciplina o crente. Então, primeira verdade que a Bíblia fala. Se você está fazendo errado e não está sendo disciplinado, abre o olho. Provavelmente você não é filho. Porque a Bíblia fala que se você faz errado e Deus não te disciplina, você não é filho. A Bíblia ensina que ele disciplina todos aqueles que são filhos dele. Vou te dar uma dica básica. Aconteceu um problema. Cabe algumas perguntas. Senhor, esse problema é fruto de uma desobediência a uma verdade sua. E eu estou tendo a consequência. Eu vou dar um exemplo. Gastou dinheiro errado, isso que eu acabei de falar. Estourei o cartão de crédito. Rotativo, agradáveis 70% ao mês. A dívida de 1.000 vira 1.700 em um mês. Sai, diabo! Eu te repreendo, Satanás. É assim? Não. Você gastou errado. Primeira pergunta, alguém ficou doente? Não. Alguém ia morrer, precisei do dinheiro? Não. Precisei enterrar alguém? Se não ia ser enterrado que nem indigente? Não. Por que foi isso? Ah, é o demônio do shopping center. Entenderam? Então já está respondido. Então, quando acontece o problema, a primeira pergunta, Senhor, eu desobedeci algum princípio? Por exemplo, ficou doente. Por exemplo, vou dar um exemplo, irmãos, não estranho que eu vou falar. Na igreja não acha que quem fuma vai para o inferno? Quem já ouviu isso? Quem fuma cigarro? Em geral na igreja, vai para o inferno? O pessoal acha que sim, não é? Agora, olha que interessante. Qual é o versículo que tem na Bíblia que quem fuma vai para o inferno? Não tem. Ah, irmão, mas cigarro faz mal. Está destruindo o templo do Espírito Santo. É um argumento? É um argumento. Então acompanhe comigo. Quem tem diabetes e come doce, está fazendo o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. Vai para o mesmo inferno do fumante. Quem tem colesterol alto e come carboidrato e gordura vegetal igual um maluco, está fazendo o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. Então vou ter que dizer que o fumante, o diabético, o colesterol alto, o triglicérides, vai para o inferno. Quem chega na frente do cardiologista, o cardiologista fala, ó, você precisa fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, senão você vai morrer do coração. E a pessoa não vai. O médico mandou. O que ela está fazendo? Destruindo o templo do Espírito Santo. Vai todo mundo para o mesmo inferno. Se o fumante vai para o inferno, entendeu? Agora, a pessoa que faz essas coisas e fica doente, é o quê? É consequência. Pode reclamar? Não pode. Então, quando acontece um problema, eu tenho que me perguntar, fui eu que provoquei? Senhor, é uma disciplina tua. Só que vai ter situações em que você não errou, você não desobedeceu a Deus e o problema está lá. Acontece? Acontece, vou te dar um exemplo. Uma pessoa próxima sua aparece um tumor. Foi você que pôs o tumor lá? Não. Fruto da entrada do pecado na humanidade. Correto? O salário do pecado é a morte, o caminho da morte é a doença. Simples assim. Só que aí quando acontece isso, eu sei pela Bíblia que Deus é poderoso para pegar situações ruins e tirar coisas boas. E mudar a minha vida, e mudar o meu ser, e me tornar um cristão melhor, e me tornar alguém mais maduro. Então o que acontece? Quando surgem os problemas, é saudável perguntar, fui eu que desobedeci, o Senhor está me disciplinando,
Ou isso é uma daquelas situações da vida que o Senhor usa para me transformar? Isso é a resposta de alguém maduro. O que ensinam por aí? Vai para a igreja, faz uma campanha de 21 dias, que todos os capetas vão sair. Não é isso que ensinam por aí? Venha para a grande campanha de 21 dias. Aí você vai lá na campanha, deixa até as colheres da casa, deixa a dentadura, dente de ouro, pivô, entendeu? E acaba os 21 dias, você continua a mesma encrenca de duas pernas. Porque não funciona assim. Deus é Deus de processos. Deus é um Deus transformador. E quando Deus se propõe a fazer uma ação na sua vida, aprenda, ninguém é mais duro do que Deus. Você não vai mudar Deus. Pode orar, pode jejuar, pode fazer o que for. Se aquilo for um projeto de Deus, Ele vai cumprir o projeto. Deus é um Deus soberano, tudo que Ele quer faz. Então, assim que você entender o propósito de Deus com aquela situação, se encaixe no propósito, cumpra tudo o que tem que ser cumprido e receba o tratamento de Deus. Quando nós somos salvos, nós recebemos a salvação de graça. Nós nascemos de Deus. Imediatamente o Espírito do Senhor se tornou um só com o meu espírito. Eu recebi como que uma vacina, um pacote. Porém, a natureza pecaminosa está aqui ainda. E essa natureza pecaminosa só é tirada através dos tratamentos de Deus. Irmãos, presta atenção que eu estou falando aqui. Tenta lembrar a quantidade de gente que é crente, que é uma pessoa extremamente conturbada, problemática, briguenta, irascível, gênio difícil, boca dura. E a pessoa não sai da igreja. Com certeza, se ela é filho, Deus vai vir tratar. Porque ninguém é mais duro do que Deus. Qual é o nosso problema? O tratamento é para o irmão João. O tratamento é para o pastor Maurício. O tratamento é para o irmão Júlio. Para mim não, para mim é a graça. Superabundante graça. Graça. Eu acho que eu cantando musiquinha na igreja. Vai vir o anjo do Plim Plim. E a encrenca de duas pernas, que sou eu, vai deixar de ser uma encrenca de duas pernas. Não funciona assim. Presta atenção, irmãos. A dor é um benefício de Deus. Se não houvesse dor, assim que sua mão encosta no fogo, sua mão seria destruída. Se não tivesse dor, assim que a faca encosta no seu dedo, você arrancaria o seu dedo. Se não houvesse dor, assim que aparece o sintoma, você morreria da doença, porque você não iria no médico. A dor é um mecanismo de benefício de Deus sobre nós. É a maneira que Deus tem de você abrir os olhos. Então, cuidado. Amém? Irmãos, ó, isso é caminho para uma vida inteira, hein? Isso é caminho. Conversa com os crentes por aí, eles acham que vai vir um anjo, vai bater uma varinha mágica na sua cabeça e tudo vai mudar. Isso não existe, isso não é cristianismo. E é mais comum do que a gente pensa. Se você ligar a televisão, é o que se vende por aí. Amém? Vamos seguir, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor
a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Irmãos, sabedoria e conhecimento andam juntos. Tenta entender. Se a Bíblia está usando duas palavras, de alguma maneira, o que eu vou falar de maneira sutil, ela está me falando que a sabedoria tem aspectos. Mais ou menos é assim. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Isso serve para tudo. Todas as áreas da existência humana, não apenas a salvação. Quando eu domino a verdade, aquela verdade me liberta. Eu domino aquilo que eu conheço. Só que o que acontece? Uma verdade, ela tem pelo menos dois aspectos. Primeiro aspecto, o ponto de vista de Deus. Aquilo que Deus fala. Segundo aspecto, o conhecimento humano. Os dois andam juntos e são parceiros e são usados. Ao mesmo tempo que você busca crescer em Deus, você também busca crescer em conhecimento humano. E a unidade dos dois vai trazer a verdade. E essa verdade vai te libertar e vai abençoar a sua vida. Entendeu? Olha que curioso. Mais um processo. Porque conhecer Deus leva tempo e conhecer o conhecimento humano leva tempo. Olha que legal como Deus fez. Amém? Vamos lá. Um outro detalhe importante que eu anotei aqui. Sabedoria divina é melhor do que riqueza. Vou dar um exemplo. Uma das mulheres de Davi, Abigail, foi casada com um homem chamado Nabal. Esse Nabal tinha muita grana. Só que a Bíblia fala que ele era um tolo, ele era um estúpido. Tão estúpido que Deus o matou. Nossa, pastor, Deus matou? É verdade. Irmão, te contar uma coisa. A sua vida está na mão de Deus. E quando alguém morre, é porque Deus assim determinou. Irmãos, nós somos infantis às vezes. A gente só está vivo, só está em pé. Porque Deus está te sustentando. Você só vai acordar amanhã se acordar. Porque é uma bênção de Deus. A pergunta é, o que você vai fazer nesse dia? Você vai buscar o conhecimento, a sabedoria, ou vai ser que nem o Nabal, que era um tolo? Tão tolo que Deus teve que recolher ele antes do tempo. Cada dia que se abre é uma oportunidade de crescer em Deus. Pastor, mas eu não tenho que me preocupar, eu tenho 12 anos. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos junto no cemitério. Em 5 minutos eu vou te mostrar uma dúzia de túmulos com gente que morreu com menos de 12 anos. E foi enterrado naquele cemitério. É algo para se pensar. Amém? Vamos seguir, versículo 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar. Isso mesmo. Tudo que possa te desejar. Não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Olha que interessante. Ele continua com a ideia da sabedoria e do conhecimento. Então o que ele fala? Precioso de verdade é sabedoria e o conhecimento. Irmãos, vou te falar uma coisa. Quando você tem sabedoria e conhecimento, você se levanta. Quando você tem Deus no coração, você se levanta. Quando você está firmado na palavra de Deus, Jesus nos ensinou, vem a tempestade, bate na rocha, que é a verdade da palavra, e a casa não se abala. Agora, se você não está firmado na sabedoria e na verdade da palavra de Deus, vai vir a tempestade, vai arrastar tudo. Isso de maneira prática quer dizer o seguinte,
todas as áreas da minha vida que não estão fixadas na verdade da palavra de Deus, vão cair. A pergunta não é se vão cair, a pergunta é quando vão cair. Porque se algo não está firmado na verdade da palavra de Deus, não tem consistência. A verdade da palavra de Deus é sabedoria. Ela é mais preciosa que o ouro, que a prata e que qualquer riqueza. Se você tem que escolher buscar algo, busque a verdade da palavra. Você está com um problema, busque o que a Bíblia acha sobre o problema, que você vai ser bem sucedido. Faça o certo. Entendeu? Ah, pastor, mas o que eu estou perguntando... vou dar um exemplo. Certa vez um irmão me perguntou se ele precisava fazer um transporte, passar num lugar difícil, rodovia, tudo, e levar uma criança muito pequena sem cadeirinha. Irmãos, como é que você vai atravessar uma rodovia, atravessar uma BR, você não está indo aqui de uma quadra? A lei já fala, não pode. Então você não vai. Por quê? Porque, em geral, a lei dos homens, ela é baseada na sabedoria vinda de Deus. Até o ateu, que não acredita em Deus, você vai ver na vida dele, tem um monte de coisa que, sem saber, ele está obedecendo a palavra de Deus e nem sabe. E aquilo que ele obedece à palavra de Deus, ele é abençoado, porque são princípios universais. Nós temos que lembrar, Deus colocou a sua lei no coração do homem. Essa lei que foi colocada no coração do homem, ela serve como juiz do certo e do errado. Toda vez que o ser humano desobedece essa lei que foi colocada no coração dele, ele faz de maneira consciente, desobedecendo a voz da sua consciência. Onde habita essa lei que Deus colocou, a lei do coração, Romanos 2. Isso é tão sério que os homens que morrerem sem Cristo, a Bíblia fala, Deus não faz acepção de pessoas. Aqueles que morrem sem lei vão ser julgados da mesma maneira daqueles que morrem conhecendo a lei. Porque Deus colocou no coração deles a lei, ensinando o que é certo e o que é errado. Não existe ser humano nesse planeta que não tem no seu coração a lei colocada por Deus. As pessoas vão para o inferno. Primeiro, porque não creram em Cristo. Segundo, por causa que cometeram pecado, desobedecendo a lei do coração, da consciência. Entendeu? Deus não manda ninguém para o inferno. O fato de Deus ter elegido sua igreja é graça, é bondade. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Ele ia continuar sendo Deus. Deus tinha obrigação, sim, de mandar todo mundo para o inferno. Porque nós somos pecadores. O correto, se Deus, fosse ser duro mesmo, se Deus não fosse um Deus de misericórdia e de graça, todo mundo estava no inferno. Agora, soberanamente, entendeu? Por motivos que nós não conhecemos a fundo, a Bíblia não fala, ele elegeu a mim e a você e formou a sua igreja. E esse povo foi salvo. Pura bondade, pura graça. Sabedor disso, não é um incentivo para mim buscar as verdades de Deus e viver melhor? Gente, olha o que Deus fez pela gente, por nós. Nós não merecíamos, gente. E Ele foi bondoso, buscou cada um, está mantendo no caminho. Você se conhece bem, você gastaria todo esse tempo com você mesmo? Não, apesar que a gente fala, não, eu sou 10, mas a gente sabe que a gente não é 10. Amém? Vamos lá, versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos que a retêm. Irmãos,
Esse árvore de vida aqui, não confunda com a árvore da vida, tá? Não tem nada a ver. A árvore de vida aqui é um símbolo. Entendeu? Imagina uma fruta bem gostosa que você come e se alimenta. É uma figura. O que o texto está dizendo? Quem tem a sabedoria, tem vida, tem paz, sofre menos. É isso que esses dois versículos nos ensinam. Amém? Porque o que acontece? Tem gente que vai ler isso aqui e vai achar que alguém pode ser salvo por ser sábio. Irmãos, põe uma verdade na sua mente. Não existe salvação sem Cristo. Ah, mas não existe. Ah, mas e o índio que morreu lá no interior da Rússia? Se ele morreu sem Cristo, ele não era um eleito. Se ele não era um eleito, Deus não foi buscar. E o esquimó que está lá no Alasca e foi salvo, Deus foi buscar. Entendeu? Simples assim. Agora, você pode ser um eleito, você pode ser salvo e não ter esse benefício aqui de vida e paz. Porque você rejeita o conhecimento. Aí você vai sofrer. E os outros versículos que nós falamos atrás vão se aplicar na sua vida. A disciplina, a correção, tudo isso. Entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Irmãos, a Bíblia fala da revelação geral. As coisas criadas revelam que existe um Deus. Os seres humanos são indesculpáveis. Quando eles veem a natureza criada, todo ser humano é capaz de entender, existe uma força suprema. Existe um Criador. É isso que a Bíblia ensina. Agora, o que eu tenho que entender? Reconhecer que existe um Criador não salva ninguém. Salvação apenas pela fé no Cristo. Agora, eu vejo uma mente extremamente poderosa, criando coisas extremamente complexas. Eu estava na trilha. Sabe aquelas moscas varejeiras verde? Irmãos, olha o motor daquilo. Quem já viu uma libélula, sabe o que é libélula? Irmãos, nossas maiores máquinas de voo não dão nem para saída. Nós não conseguimos fabricar combustível para fazer um motor girar naquela velocidade. Então, quando eu olho, eu vejo uma mente extremamente complexa que fez todas as coisas. Aquilo tem que me servir de incentivo para buscar mais a Deus. Não pode me salvar? Não pode. Mas transforma os homens em indesculpáveis. Você não pode dizer que você não acredita em Deus. Porque a natureza está mostrando ali que existe um Deus. Amém? Vamos lá, versículo 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Irmãos, fidelidade mais discernimento é igual a livramento e dias bons. Deus usa, entre outras coisas, nossa fidelidade, nossa obediência para nos livrar de coisas ruins. E um monte de coisas você faz no automático, sem saber. E está sendo abençoado. Várias coisas, no trabalho, na família, num monte de coisa. Amém? Amém. Vamos
Vamos lá, versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Irmãos, tranquilidade, paz, proteção. Nossa, pastor, mas eu conheço um monte de crente que já foi assaltado. Eu conheço um povo, que era povo eleito de Deus, da antiga aliança, que até para o exílio foi, Israel, até tirar da terra foi. Eu conheço um povo que viu o Mar Vermelho se abrir, e viu uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E na primeira oportunidade fez um bezerro de ouro e foi ser idólatra. Entenderam? Conhecimento superficial, não traz nada. Agora, conhecimento e prática traz proteção. O que não quer dizer que você não possa passar por problemas. Só que aí vai cair naquilo que eu falei, caso a caso. Mas eu tenho um princípio da Bíblia. De nada adianta o sentinela vigiar se Deus não guardar a cidade, mostrando o quê? Que Deus trabalha de forma prática. Ele te protege, inclusive usando as suas atitudes. Deixa uma nota de 200 conto ali na calçada. Sai de perto e me dá 5 minutos, vê se a nota vai estar lá. Difícil, né? Agora, se você guardar bem direitinho a nota, ela não vai sair do seu bolso. Entendeu? Então lembre disso, é Deus que te protege. Mas Ele usa, inclusive, as suas atitudes de prudência. Irmãos, isso é básico. Amém? Vamos lá, versículo 27. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Irmãos, não entenda errado fazer o bem a quem merece, tá? O conjunto de palavras aqui sugere o irmão que está em necessidade. Porque se for esperar merecer, nós merecemos inferno. Aí eu não vou fazer bem para ninguém. Então não troque a palavra, eu tenho que entender que isso aqui é hebraico. Então o que acontece? Tem alguém necessitado da família do Senhor, da sua família, você vai lá e ajuda. Se já está na tua mão fazer, e aquilo está seguindo o critério bíblico, faz, não fica protelando. Entendeu? Tem gente, por exemplo, existe uma grande igreja aqui no Brasil que ensina o seguinte, que quando vai visitar um doente, só ora por aquela pessoa se Deus falar para orar. Eu não vou perguntar quem já ouviu isso, porque eu sei que teve gente que já ouviu isso. Gente, isso é um absurdo. Por quê? Porque Deus já falou, orai pelos enfermos. Se eu vou visitar alguém está doente, qual é o meu papel como crente? Orar. Entendeu? O que o pessoal fica esperando? Aparecer o anjo, ter uma visagem. Mesma coisa evangelizar. Tem gente que fica esperando Deus falar, mas Deus já mandou ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda a criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus já falou. Está na Bíblia. Não precisa aparecer o anjo. Percebe como muitas vezes nós somos tolos? Agora, vai haver momentos em que Deus vai te restringir de fazer algumas coisas. Mas essa questão do bem, gente, a
A pessoa às vezes está precisando de arroz e feijão no dia, não almoçou. Entendeu? Os irmãos sabem que eu defendo o critério bíblico. Primeiro a sua casa, a sua família, a igreja. E esporadicamente alguém fora da igreja. Mas já teve várias pessoas que nós ajudamos, a pessoa nem crente era. Mas estava claro que alguém precisava fazer algo. E todo mundo meteu a mão no bolso e ajudou. E ó, pensa que, olha, numa dessas vezes Deus proveu de um jeito, de uma maneira tão rápida, que eu tive que pedir para os irmãos parar. Falar, irmão, já foi suficiente. A pessoa nem crente era. Entendeu? Então, assim, critério, discernimento, sabedoria. Amém? Vamos lá, versículo 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal algum. Irmãos, não seja encrenqueiro, não seja maldoso. Para com isso. No que depender de vós, buscai a paz com todos. É o que o Novo Testamento ensina. Dependeu de você, busca a paz. Foge de briga, foge de contenda, mas não seja otário. Fugir de contenda não é ser trouxa. Tem equilíbrio. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. O que o provérbio está falando? Irmãos, está cheio de bandido que vive bem, mora bem, come bem, a família está todo mundo bem. E às vezes pode falar, poxa, como é que esse cara vai bem? E eu estou aqui e não consigo nem pagar a conta de luz. Não inveje ele. Porque ele é a abominação para o Senhor. Existem coisas que nós não compreendemos. Por que prospera o ímpio? Lembra a pergunta, livro de Malaquias, livro de Amós. O que Deus fala? Ó, calma, que o destino deles vai vir. Lembra Malaquias que nós estudamos? Que o povo falava, será que vale a pena servir a Deus? Deus fala, calma, eu vou mandar o Messias. Ele vai batizar com fogo. E vai batizar com o Espírito. Nós estudamos juntos. O destino dos ímpios está guardado. Não inveje o ímpio. E para encerrar, versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Irmãos, esse capítulo termina o seguinte: são dias do Antigo Testamento. Maldição versus bênção. Entendeu? A maldição vem de quem? De Deus. A bênção vem de quem? De Deus. Ah, pastor, isso é só no Antigo Testamento? Entenda, você só é resgatado da maldição da lei de Moisés quando você vem para Cristo. Isso coloca a situação do ser humano de uma maneira radical. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou está livre da maldição da lei ou é amaldiçoado. Olha que sério. Mais sério ainda, entenda. O único ser do universo que tem poder de amaldiçoar e de abençoar é Deus. Percebe por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que convidar as pessoas para a igreja? Por que eu tenho que orar por elas? O Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Elas estão mortas. O espírito delas está morto da comunhão com Deus. Se Deus não tocar aquela vida, ela vai para o inferno.
sem remédio. E você que conhece aquela pessoa, não dá um pio. Não chega pelo menos e fala, olha, eu acho que você devia buscar Deus. Você não quer fazer uma visita lá na nossa igreja? Ó, lá a gente aprende cada coisa legal. Entendeu? Que a pessoa vai falar, mas eu não sei evangelizar. Pô, convidar a pessoa para ir para a igreja. Qual foi a última pessoa que você ou convidou para vir para a igreja, ou falou, vamos fazer uma oração sobre isso agora? Ah, pastor, eu não sei orar. Misericórdia, irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire o calo do pé do irmão ali. Amém. Ah, orou? Acabei de orar. Senhor, essa irmã está com espinhela caída, vem com a tua cura. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar que nem o apóstolo Paulo. Eu quero orar que nem meu pastor. Ih, se for esperar isso, você não vai orar nunca. Percebem? Irmãos, diante de nós temos bênção e temos maldição. Diante de nós temos o nosso próprio caminho, o caminho de Deus. Diante de nós temos a salvação em Cristo ou a perdição no inferno. Nossa escolha tem que ser tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que serve para edificação. Seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. Amém? Amém. Vamos orar?